Hey yo, how are you doing? So, this class we're gonna learn English with series and movies. Então a gente vai aprender inglês tanto com filmes, tanto quanto séries, beleza? Então eu vou te explicar algumas dicas práticas para você adotar aí no seu dia a dia para você conseguir aprender inglês utilizando essas estratégias aí, utilizando filmes, músicas e tudo mais. Vai ser muito bacana pro seu aprendizados, for your learning process, ok? Então já dá um hi aí, quem tiver aí assistindo já, manda um hi aí no chat, só pra eu saber que vocês estão por aqui, fechou? Aí, esperar a galera entrar, mandei uma mensagem agora lá no Telegram, e assim que que a galera entrar, dá um minutinho aí, a gente já começa, fechou? So, say hi on our chat, dá um hi aí e a gente já começa. Vai ser bacana a live de hoje. Nossa, tô tomando água aqui no scoop de whey, mas tá com gosto de whey. Nossa, acho que tá travando um pouco aqui a imagem, né? Acho que eu não desbloqueei o iPhone. Deixa eu ver aqui. Let me see here. Tem 4 pessoas aí já. Deixa eu só voltar a imagem do iPhone. Quer dizer, desligar os aplicativos e a gente já começa. Let me see here. Nossa, tem tudo aberto aqui, né? Peraí. Fechou. Agora sim. Voltei. I'm back. Tô de volta aqui. Ok? Galera, primeiro eu quero falar pra vocês sobre uma plataforma, tá? Uma plataforma muito bacana que vocês podem utilizar aí para aprendizado de vocês. Deixa eu colocar ela aqui, ó. My presentation. Tá. Essa plataforma, ela chama Speech Yard. Deixa eu colocar aqui, ó. The platform. Speech Yard. Speech Yard. Nessa plataforma, você tem várias séries, vários filmes lá em inglês. E você pode ir aprendendo inglês com filmes. Então você coloca lá, por exemplo, um filme que você gosta, uma série que você gosta. Aí você vai lendo a legenda. Isso vai te ajudando a você ir, tipo, se acostumando e tudo mais, entendeu? Deixa eu ver aqui, eu acho que o chat tá com problema, né? Bom, vocês não estão conseguindo acessar o chat, se eu não me engano. Não sei o que tá acontecendo com o chat. Não tá chegando nada aqui. Bom, mas bora lá. Vou dar continuidade aqui que eu sei se vocês estão me vendo. Vamos sem chat hoje mesmo. Então, essa é a plataforma, chama Speech Yard. E é assim que a gente se inscreve. E ela é bom, porque você chega lá, você escolhe seu filme, você escolhe sua série. E você vai acompanhando, vai aprendendo inglês com série. Aí, por exemplo, você tá vendo a legenda em inglês. Meu, eu não entendi essa palavra. Você vai lá, clica na palavra que aparece o significado. Então é bem bacana. E a gente vai utilizar essa plataforma para estudar aqui hoje, fechou? Mas antes da gente ir para a prática, antes da gente ir lá e aprender mesmo inglês com séries, a gente vai discutir sobre alguns pontos aqui que eu coloquei, sobre 4 pontos na verdade. So, we're gonna discuss about these 4 issues here and then we go for the practical part of the class, ok? Let me see. Bom, o chat ele bugou, galera. Não sei o que tá acontecendo no chat. Aqui tá aparecendo pra mim assim, ó, não é possível conectar ao chat. Tente novamente mais tarde. Não sei o que eu faço. Vamos ver aqui, ó. Abrir, mostrar, ocultar. Abrir chat em outra aba. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Ah, aqui, ó. Consegui agora, ó. Agora eu tô vendo as mensagens. Maurício, hey teacher, Wanderson, Roberto, boa noite. Good evening. Não é boa noite, não. É good evening. Fechou? Consegui abrir a aba aqui, uma aba com os comentários. Mas bora lá, galera. Vamos dar início, então. Qualquer coisa eu vou consultando aí o chat. Okay, so the first question that I would like to talk about with you, que eu quero falar com você, é a seguinte: Is it possible to learn English with series? Is it possible to learn English with series? Ou seja, é possível aprender inglês com séries? So, is it possible to learn English with series or movies? What's the answer for that? Qual seria a resposta? A resposta é que sim, é possível, tá? Você pode aprender inglês e você deve
aprender inglês com aquilo que você curte fazer, com aquilo que você gosta. Então, por exemplo, eu curto muito ouvir música. Então, vai aprender inglês ouvindo música. Eu curto muito assistir série, eu maratono série. Fala nisso, eu vou explicar uma expressão aqui, ó. Já vamos aprender alguma coisa em inglês aqui pra começar a aula. Quando a gente quer falar maratonar, sabe aquela expressão maratonar uma série no Netflix? Eu quero, tipo, assistir tudo de uma vez. A gente tem uma expressão em inglês que é a expressão to binge watch. Okay, like this. Binge watch. For example, today I'm gonna binge watch my favorite series on Netflix. So today I'm gonna watch my favorite series on Netflix. Ou seja, eu vou maratonar. Então esse binge watch seria você maratonar alguma coisa. Uma série, por exemplo. So I'm gonna binge watch my favorite series on Netflix, ok? Então, sempre que você quiser dizer isso aí, é essa expressão que você utiliza, tá? Então é o que eu sempre falo para os meus alunos e para todo mundo, né? Se você quiser aprender inglês, não adianta você pegar um texto aí, tipo, de política, alguma coisa bem chata, porque você vai ficar enjoado, você não vai curtir, entendeu? Então, pega coisas que você gosta, temas que você gosta. Então, por exemplo, Então eu vou lá, curto CrossFit, então eu vou lá e assisto podcasts de CrossFit. Eu curto, por exemplo, sei lá, viajar. Eu escuto podcast, eu vejo vídeos sobre viagens, né? Que seria trips. So if you don't know, muita gente confunde, né? Travel or trips. Travel would be the verb, um verbo, né? Então, por exemplo, I travel abroad every month. Ou seja, eu viajo para fora todo mês. I travel abroad every month. Agora, trip seria viagem, como um substantivo, né? For example, this trip was amazing. Ou seja, essa viagem foi maravilhosa. So, this trip was amazing. Okay? So, that's the difference between travel and trips. So, travel is a verb and trips is a substantive, viagem. Ok? Então, essa é a primeira pergunta, essa é a resposta. Se é possível? Sim, é possível. Okay? It's always possible. Caio mandou aí no chat. Good evening, Caio, Roberto, Maurício, Anderson, e deve ter outras pessoas aí. Quem tiver, pode mandar aí no chat que eu vou respondendo vocês. E galera, outra coisa, não sei se é a primeira vez que você vem aqui na live, tanto aqui no Instagram, quando eu tô explicando, sempre que eu termino ali algum tópico, eu dou uma olhada no chat. Então se você ficar com alguma dúvida, tiver alguma pergunta, só mandar no chat que eu respondo na hora, beleza? Essa é uma vantagem de que vem assistir as aulas ao vivo, porque, por exemplo, quem assistir depois, eu não vou lá e responder, porque eu não tô ao vivo, entendeu? Então, quando você tá ao vivo, fica bem mais dinâmica a experiência, eu respondo suas perguntas, eu interajo com vocês, então fica bem bacana, ok? Very good. So, let's go for the next one. Here, the second question, what should I watch? What should I watch? Ou seja, o que eu deveria assistir, né? What should I watch? So, this is a very common question. Uma pergunta muito comum até. What should I watch? So, you need to watch, when you are starting to learn a new language, you need to watch series that are like adapted for you, ok? Então, você precisa assistir algumas séries específicas, por exemplo, não adianta você assistir, vamos supor, falando sobre música, não adianta você escutar Eminem, que é um rapper lá, um rapper tipo, que fala tudo com gíria muito rápido, não adianta você assistir um filme ali, tipo, com só termo técnico do mercado financeiro, por exemplo. Você tem que assistir uma coisa que seja mais, tipo, ali um inglês mais tranquilo, mais suave, mais articulado. Então, por exemplo, quando a gente fala de séries, por exemplo, Friends seria um bom exemplo de série para você começar a praticar. Outra série, Two and a Half Men. Two and a Half Men. Ou seja, 2 homens e meio, né? Two and a Half Men. Outra série que o inglês é mais tranquilo ali, não é aquele inglês técnico e tudo mais. Outro, por exemplo, How I Met Your Mother. How I Met Your Mother. Ou seja, como eu conheci a sua mãe. É o nome da série, tá? How I Met Your Mother. Então, é um outro exemplo de série que é mais tranquilo ali de assistir e tudo mais. Porque o inglês é mais articulado, eles utilizam mais expressões do dia a dia, então não fica tão difícil. Agora, filmes, não tem essa. Pode ser até que desenhos, por exemplo, seja mais tranquilo de você assistir. Porque geralmente desenhos, como eles estão... o público do desenho geralmente é para criança, por exemplo, né? Talvez seja melhor você começar por desenhos. Mas se não, qualquer filme para você praticar seu listening ali, né? Porque é o que eu sempre falo, galera. Muita gente fala assim, eu não consigo falar, eu travo. Mas o seu problema não é falar, o seu problema é listening. It's not about speaking, it's about listening more. Então você precisa escutar mais, porque assim, conforme você vai aumentando o seu listening, o seu speaking, a sua fala melhora, né? Então, seu listening, ele vai estar sempre acima do seu speaking. Quanto mais você
aumentar a quantidade de listening, de ouvir, da quantidade de áudios, de coisas que você escuta em inglês, mais o seu speaking vai melhorar. Então, você vai escutar de tudo. Movies, series, music, quanto mais você escutar, melhor vai ser pra você. Beleza? Let's go for the third topic. Próximo tópico, aqui ó. How to learn effectively. How to learn effectively. So, when you are studying a new language, you have different methods. Você tem diferentes métodos, né? But some methods, they are better than the others. Alguns eles são melhores do que os outros, beleza? Então, how to learn effectively. Como que a gente faz para aprender eficientemente? Você tem que... You have to follow a method. Okay? So, you need to follow a method. Você precisa seguir um método aí. Esse método, ele precisa incluir... Você tem que ter exercícios de speaking, de listening, de speaking, listening, writing, reading. Então você tem que incluir tudo ali. Você tem que falar, você tem que ouvir, você tem que ler, você tem que escrever. Então você tem que utilizar todas as, vamos dizer, todas as habilidades do inglês. O que eu vejo muito por aí é muito foco em grammar. Grammar. Talvez esse seja o motivo de várias pessoas elas estarem muito travadas, né? Elas sabem a teoria, se eu perguntar pra ela qualquer coisa sobre gramática, ela sabe escrever, montar as frases. E quando ela fala, ela acaba travando, porque o foco dela tá muito em gramática, saber os exercícios ali certinho, entendeu? Então, às vezes, esse método, assim, que foca tanto em gramática não seja tão eficiente assim. Claro que a gramática é importante, mas quando você só foca nela, grammar, talvez se torna ineficiente, vamos dizer assim, ok? Então você tem que focar em várias coisas, incluindo speaking, listening, writing and reading. All the four things, ok? Então esse foi o tópico number 3. Vamos ver se tem alguma dúvida aqui. Nenhuma dúvida por enquanto. Pode ir mandando aí, galera. Eu tô vendo que o Maurício tá por aí, Roberto, Caio. Vocês estão sempre nas lives, isso aí que eu gosto. Sempre interagindo e tudo mais. Aí perguntaram, Maurício perguntou assim, ó, Teacher, how can I say this expression in the past? Maurício, qual expressão? Que eu já falei sobre várias aqui, eu posso ter esquecido. Se for a expressão binge watch, aqui ó, tá vendo? Binge watch, você só colocaria o watch daqui no final. Então em vez de só binge watch, ficaria binge watched como um verbo regular. Como ele é um verbo regular, é só colocar o ed no final. Aí ficaria today, por exemplo, I binge watched a movie. I binge watched a movie, for example. Ok? And the last topic, o último tópico que eu queria falar com vocês, é sobre common mistakes. Common mistakes. So, when you are learning a language, you probably are gonna make a lot of mistakes, okay? So, actually, o que eu quero falar pra você aqui? Ó, que mistakes are common and you must make them. Ou seja, os erros, eles vão ser comuns quando você vai estar aprendendo uma língua, né? When you are learning a language, you're gonna make mistakes. Você vai cometer erros ali, né? Então, galera, quando você quer falar, tipo, cometer, fazer algum erro, make a mistake, ok? É sempre o verbo make. Muita gente acha que é do a mistake, mas na verdade não tem nada a ver, tá? Seria sempre to make a mistake. Good? Very nice. So, let me come back here. Let me see what you were talking about. Let me come back. Perfect. Gente, o homem do gás tá aqui, por isso vocês estão ouvindo umas conversas aí. Mas então, o que eu quero dizer com isso? Cara, você vai errar muito. E, tipo, não é pra você ficar triste porque você tá errando. Isso é um sinal bom, que você tá aprendendo, que você tá evoluindo, entendeu? Então, se eu começar a aprender francês agora, vou errar demais. Tipo, toda hora eu vou estar errando. Isso é normal, faz parte do processo. So, it's part of the process. É parte do processo. It's part of the process, ok? Então, não tem essa de errar, que vergonha, não quero falar porque eu vou errar. Não tem essa, fala e é assim que você vai aprender. Se você não tentar, não vai ter resultado nenhum, entendeu? Let me see here. Era esse erro mesmo, né, Maurício? Já imaginei, porque eu acho que a única expressão que eu tinha falado era essa aí. Então, binge watch seria você maratonar uma série aí, beleza? Very nice. So, me digam aí nos comentários. Vou esperar vocês me responderem aí. Vocês assistem séries? Do you watch series? If so, which ones? Se vocês assistem, quais séries vocês assistem? Me mandem aí nos comentários pra eu saber se vocês estão assistindo séries, se vocês estão assistindo filmes e quais filmes, quais séries. Quero saber. Já já eu vejo. Agora vamos dar um
continuação aqui. Pra quem perdeu o comecinho, eu falei sobre essa plataforma aqui, ó. Ela chama SpeechYard. SpeechYard. Essa plataforma serve, deixa eu colocar aqui, ó. You can watch movies with English subtitles. Okay? Muita gente acha que legenda em inglês seria legend, né? Então, I will watch a movie with legend. Ela fala assim, eu vou assistir um filme com legenda, with legend. Mas na verdade, legend seria lenda. Tem até uma música do Drake, ela chama assim, ó. Como que é a música, o refrão? If I die, I'm a legend. Nossa, o notebook tá caindo aqui, ó. If I die, I'm a legend. Essa é a música do Drake. Depois vocês deem uma olhada lá. Eu vou colocar aqui, ó. Escutem essa música depois. Drake, Legend. É muito boa. Então, legend seria legenda. Então, ele fala lá, ó. If I die, ou seja, se eu morrer, if I die, I'm a legend. Eu sou uma lenda. I'm a legend. If I die, I'm a legend. Okay? So, this is the meaning of legend. Now, if you want to say legenda, tipo a legenda de você assistir filme, seria subtitles, ok? So, por exemplo, um exemplo em inglês aqui, ó. I always watch movies with subtitles. Ou seja, eu sempre assisto filmes com legenda. Então, com legenda seria with subtitles, nada de legend, ok? Legend seria um falso cognato. Se você não sabe o que é um falso cognato, deixa eu colocar aqui embaixo também, aqui em cima, quer dizer. Peraí. Deixa eu colocar isso aqui para baixo para ficar mais organizado. So here, para quem não sabe, falsos cognatos são palavras que se parecem com português, mas têm um sentido diferente. Então, por exemplo, a palavrinha legend, ela parece com legenda, né? Ela parece com a nossa palavra legenda, mas na verdade ela significa outra coisa. Então, esse é um exemplo de falso cognato, beleza? Outro exemplo que eu falo bastante também em relação a essa palavra aqui, ó, parents. Parents. Você provavelmente já sabe, se você me acompanha no Instagram, se você me acompanha no Telegram aí com as dicas e tal, já falei muito sobre isso. Muita gente acha que parents seria parentes, né? Parentes não tem nada a ver com isso. Parents would be mom and dad. Então, mãe e pai, mom and dad. For example, my parents are traveling. My parents are traveling, ou seja, os meus pais, my parents are traveling. Agora, se você quiser falar parentes, a expressão parentes seria relatives. For example, my relatives are so boring. Are so boring. My relatives are so boring. Ou seja, meus parentes, eles são tão tediantes, eles são tão, tipo, chatos. They are so boring, ok? Vamos ver o que a galera falou. Ó, a galera falou aqui, ó. O Caio mandou. Always as possible, and a lot of them. Stranger Things, eu gosto desse, já assisti tudo. Game of Thrones, pra quem não sabe, God seria Game of Thrones, ok? And so many others. That's nice, Caio, that's perfect. I watched all of them, eu assisti todos. Vamos ver, Chicago Fire. I have never watched this one. I have never watched. Olha essa expressãozinha que eu acabei de utilizar. Quando eu quero falar, por exemplo, meu, eu nunca assisti esse. I have or I've never watched this one. Ou seja, eu nunca assisti esse. So, I've never watched this one. Ó, aqui, ó. Em vez de falar I have, fica I've. So, I've never watched this one. Se você utiliza... Meu, se você falar isso aqui, a pessoa vai falar que você é fera no inglês. Se você falar I don't watch it. I don't watch it. Eu vejo muito aluno falar pra mim, I don't watch it. Agora, se você mandar um assim, ó, I've never watched this one. I've never watched this one. Então, você vai soar mais fluente aí na língua. Então, eu nunca assisti isso aí. I've never watched this one. Ok? So, let me see the other ones. Aqui, ó, The Walking Dead. Eu terminei, I finished this one. How to Get Away with Murder. Acho que é isso que você quis falar. O Wanderson? Acho que é Wanderson, não sei. How to Get Away with Murder. Acho que eu já assisti esse aí também. I'm watching Friends and Alexa and Katie for practice with English subtitle. Ok. Então aqui, ó. O Caio, você mandou assim, ó. For practice. Galera, sempre que você vê essa palavrinha for, e você vai usar um verbo depois, por exemplo, I watch series for practicing. Então
Então, sempre que você vai usar o for, no verbo seguinte, coloca o ing nele, tá? Como se fosse uma regrinha aí no inglês. Então, I watch series for practicing. So, I run for getting in shape. Eu corro para ficar no shape ali, né? Pra ficar fortão. For getting in shape. Então, sempre que você for usar o for, coloca o ing depois no verbo seguinte. Só um detalhezinho gramatical que eu queria comentar aqui com vocês. Beleza? Então, o Lucas mandou aí por último. Stranger Things, Teen Wolf, Supergirl, Arrow, Flash, Gotham. Man, all of these series are nice. Todas são boas aí. Fechou? Então, galera, agora vamos pra prática. Já vi aí o que vocês estavam mandando. Agora, como que vai funcionar aqui a nossa aula? Já fizemos a introdução, né? Agora, eu escolhi aqui 3 filmes, tá? E eu vou tocar uma parte deles. A gente não vai ficar mocota, tipo, um tempão assistindo. Vai ser uma parte, mas essa parte eu vou fazer com que você entenda muito. Se possível, 100% dessa parte, tá? Então eu vou te explicar o vocabulary, depois eu vou colocar o vídeo. Aí vocês vão assistir, vocês vão entender bastante coisa. E eu vou pausando o vídeo pra falando o que cada parte quer expressar, beleza? E qualquer dúvida que você tiver durante a explicação, vão mandando aí no chat que eu vou respondendo, porque essa é a prioridade, é a minha prioridade aqui. Quando vocês estão ao vivo, quem tá ao vivo tem essa exclusividade de eu responder aí na hora as perguntas, qualquer pergunta. Pode ser em relação a... Bom, eu prefiro que seja em relação aqui, né? Se for outra pergunta, deixa aqui mais pro final da live, eu dou um tempinho pra vocês me fazerem algumas perguntas, beleza? But let's go. Esqueci o que eu ia fazer. Tá, eu ia explicar isso aqui, ó. Galera, o YouTube, eu não sei se você tava na aula passada aqui que eu dei no YouTube. O que aconteceu? Eu não sabia disso, porque é minha. Eu era acostumado a dar live no Instagram. Aí eu comecei aqui no YouTube. Aí eu coloquei aqui um vídeo em tela cheia, né, do YouTube aí pra explicar pra vocês. Mas o que acontece? O YouTube, tipo, derrubou minha live. Não sei, tipo, por quê? Porque quando eu coloco um vídeo, ele pensa que eu tô violando os direitos autorais de alguém, né? Então hoje eu vou tentar fazer uma estratégia aqui. Eu vou tentar colocar o vídeo bem pequenininho aqui embaixo, tá vendo? Ó? Então ele vai ficar bem pequenininho lá. Eu acho que o YouTube não vai derrubar minha live mais. Porque ali não tá, eu não tô roubando o vídeo de alguém. Eu só tô mostrando ali pequenininho. Mas vamos ver. Se cair, eu volto, tá? Se cair, vocês voltam pra live que eu vou continuar o conteúdo. Mas é isso aí, tá? Então, bora lá que eu vou explicar pra vocês o primeiro filme. So, the first movie... Meu, tinha mais uma pergunta aqui, ó. Ah, não, é a mesma, eu acho. Não, é a mesma, caramba. É porque eu tinha colocado pra baixo. Mas tá aqui, ó. So, the first movie that we are gonna talk about is actually a documentary. Pera aí que vocês não estão conseguindo ver isso aqui, né? Minha imagem tá cortando. Eu vou colocar aqui pra baixo, pera aí. Just a moment. Vou colocar aqui pra baixo. So, the first movie, it's actually a documentary, okay? É um documentário, na verdade. So, this documentary is about Bill Gates. So, if you don't know, Bill Gates is a billionaire. So, he's the owner, he's the founder of Microsoft, and he has a foundation. Ele tem uma fundação lá de caridade com a esposa dele e tudo mais. Esse documentário é fera, eu recomendo pra vocês. I recommend you to watch it, okay? So the name of the documentary is Inside Bill's Brain, Decoding Bill Gates. Inside Bill's Brain, Decoding Bill Gates. Ou seja, dentro do cérebro de Bill Gates, né? Inside Bill's brain. Decoding, ou seja, ali a gente vai decifrar o Bill Gates. Então esse é o nome do documentary, ok? Aqui eu coloquei uma descrição breve do documentário. Então, what's the description here? It's a documentary that tells Bill Gates' life story as he pursues solutions to some of the world's most complex problems, okay? So here é uma description. So, a documentary that tells, que fala, about Bill Gates' life story. So, life story would be história de vida, né? Life's story. As he pursues. So pursue would be perseguir. So as he pursues soluções, né? To some of the world's most complex problems. Para alguns, então esse some, sempre que você vê o some, ele tem o sentido de alguns.
ok? Então, as soluções para alguns, to some of the world's most complex problems. Alguns dos problemas mais complexos do mundo, ok? Muita gente tem dificuldade para pronunciar essa palavrinha aqui, ó. World, world. Tá vendo minha língua? Ela dá uma, tipo, um rodopio ali, ó. World, world. Então, uma dica que eu tenho para você pronunciar essa palavra aqui, ó. Você vai juntar a palavra were com a palavra old. Aí vai ficar were old, were old. Aí você junta tudo, aí fica world, world, world. Ok? É meio dificilzinho, mas vocês vão se acostumar. Então, esse é o primeiro documentário que a gente vai ver. This is the first documentary. Ok? So, inside Bill's brain, decoding Bill Gates. Deixa eu dar uma olhadinha no chat pra ver o que vocês estão falando. Bom, ninguém falou nada ainda. Mas bora aí, então. Antes de tocar, eu vou te explicar um vocabulary, tá? Esqueci de falar isso aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, vocabulary. Então, esse vocabulary vai ser as palavras que vão aparecer ali durante a parte que a gente assistir, beleza? Eu coloquei, eu acho que no título da live, inglês com séries, mas na verdade é só filme que a gente vai ver. Mas tudo bem. So, the first expression here, it's not an expression, it's like English, right? So, write codes. So, what does it mean? What does write coding means? So, to write code, it's like você escrever códigos, né? Você programar, como se fosse programar. For example, I used to write codes when I was a kid. So, I used to write codes. It's like programar. Então, eu costumava programar quando eu era criança. Então, quando você quiser falar que você costumava, que é um hábito do passado, I used to. So, I used to write codes. I used to program when I was a kid. Quando eu era criança. Beleza? So, this is the first thing that I would like to teach you. The next one, without sleep. Então, a gente sabe que with significa com. Agora, without seria sem. É assim que a gente pronuncia, ó. Without, 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 ok? So, without sleep, sem sleep, without sleep. For example, I can't stay productive without sleep. So, I can't stay productive without sleep. So, eu não consigo me manter, ficar produtivo. I can't stay productive without sleep. Sem dormir. Without sleep. Okay? So, this is the definition of without. Without sleep. Okay? Then, we have this expression here. To blow off steam. This is an idiom, ok? Idiom seria um outro falso cognato que eu vejo muitas pessoas confundindo aí. Muita gente acha que idioms seria português, inglês, francês, espanhol, mas na verdade, idioms, eles são expressões idiomáticas, beleza? Idioms, expressões idiomáticas. Então, o que seria blow off steam? Deixa eu ver o que vocês estão perguntando aqui, acho que nada. Por enquanto, nada. Ver que está tudo certo. Acho que tá certo. Então, bora. Blow off steam, você seria tipo você. Eu não lembro a expressão. Tem uma expressão igualzinha em português. Quer ver? Ó? Vou colocar aqui, ó. Em português, a gente fala. Você desabafar. Por exemplo, imagina que você está num dia muito estressante aí. Aí você quer desabafar, você vai lá e, por exemplo, para desabafar, eu vou lá e faço crossfit. So, I go to CrossFit to blow off steam. I go to CrossFit, so I lift weight. I punch people. I go to the gym to blow off steam. A fim de desabafar. Então, when you listen or when you want to say that you want to blow off steam, it's because you are tired, you are nervous, and you want to blow off steam. Okay? So this is the meaning of this idiom. Esse é o significado desse idiom aí. Depois, tá acabando, tá, pessoal? Porque eu quero explicar tudo para vocês realmente entenderem ali o trecho do documentário. Here, instead of.
For example, I prefer chocolate instead of salad. Então, ao invés de. So, I prefer chocolate instead of salad. Okay? That's easy. To hit the road. To hit the road é você pegar a estrada, né? So, I will hit the road in 5 minutes. I'll hit the road in 5 minutes. Ou seja, eu vou pegar a estrada. Nossa, tá passando um padeiro aqui agora. I'll hit the road in 5 minutes. Ou seja, eu vou pegar a estrada em 5 minutos. I'll hit the road in 5 minutes. Ok? To push the limits. Então é você, tipo, é quando você ali testa seus limites, né? Quando você vai até o limite. So, I wanna push my limits during this workout. Ou seja, eu quero, testar meus limites ali nesse treino. Testar meus limites. Então, push my limits, testar meus limites. During this workout, durante esse treino. Ok? E por último aqui, eu coloquei, let me see, I've ever met, por exemplo. You are the best person I've ever met. Ou seja, quando você quer falar, você é a melhor pessoa que eu já conheci. Então, esse que eu já conheci, that I have ever met. That I have ever met. You are the best person, a melhor pessoa. You are the best person I have ever met. Okay? So, these are the expressions for the first part. Então, para o primeiro documentary, isso é o que você precisa saber. Como fala programador em inglês? Programmer, ok? So, I am a programmer, he is a programmer. Então, ele é um programador, eu sou um programador. Beleza? Então, bora lá, galera. Agora, o que vai acontecer? Vou deixar aqui, ó. Deixa eu tirar isso aqui. Eu vou deixar aqui o vocabulary. Aí, o que vai acontecer agora? Estão vendo que tem essa... que apareceu aí embaixo uma telinha? Então, essa é a telinha que vocês vão assistir o vídeo, bem pequenininha mesmo, porque é aquilo que eu falei, né? YouTube vai acabar com a minha live se eu deixar ela grande. Eu vou arrumar um jeito ainda de vocês conseguirem... de eu conseguir fazer isso sem copyright, que eles falam, né? Mas bora lá, tá? Essa telinha que vocês vão ver aí. Deixa eu só ver aqui de novo o que vocês estão falando. Vamos ver se tem alguma coisa no chat. Ó. O Anderson falou, I need to drink because I want blow off steam. Cara, o YouTube ocultou seu comentário, mas eu vou exibir ele aqui, ó. Ó. Caramba, o padeiro aqui não para de passar, velho. Às 8h30 da noite o padeiro passa, meu Deus. Então, ó. I need to drink because I want to blow off steam. Então, I want to blow off steam. Ou seja, eu quero beber porque eu quero desabafar. Eu quero, tipo, desabafar. É isso aí mesmo, tá perfeito. Your example is perfect, ok? Mas bora lá, galera, que agora eu vou colocar o vídeo aqui pra tocar, pra gente praticar aí o que a gente acabou de aprender. Então, bora lá. Aí, vocês vão ver algumas das expressões em cima. Algumas outras expressões o vídeo vai tampar aí, mas tá de boa. Bora lá. I'm gonna play that. Bill writes code for days without sleep. But instead of going to bed, he needs to blow off steam. So, instead of going to bed, he needs to blow off steam. Ou seja, em vez dele ir pra cama, em vez dele dormir, he needs to blow off steam. Ele precisa desabafar. Hitting the desert roads of Albuquerque at night. Hitting the roads. Pegando a estrada, né? Hitting the roads. He drives faster and faster. Pushing the limits of his car. Pushing the limits. Lembra? Push the limits. Até o limite. In the law. Hello, I'm Bill Gates. In this video, you're going to see the future. Mr. Bill Gates. Forbes magazine calls Gates America's richest person.
Richest person, a pessoa mais rica. Richest person. $0.3 billion. He's worth $40 billion. $100 billion. Bill Gates is one of the most remarkable people I've ever met. Greedy, A predatory, capitalistic brainiac. Impatient optimist. Your brain is a CPU. Your brain is a CPU. Look at this. He says. This is what he says. Ele fala assim, ó. His brain is a CPU. Ou seja, o cérebro dele é uma CPU. Okay, folks? So, this is the first video. Eu vou ir alternando aqui. Ó, os vídeos, eles não são tão longos, tá? Eles são bem curtinhos, porque eu quero que vocês realmente peguem o vocabulário que eu ensinar. Mandem aí no chat se vocês conseguiram entender, se vocês conseguiram pegar o vocabulário que eu tinha explicado. Então ele fala, he hits the road, ou seja, ele pega a estrada, he hits the road and drives faster and faster and faster, ou seja, ele dirige mais rápido, mais rápido, mais rápido, mais rápido, so faster and faster and faster and faster. Okay? And then some people start to talk about him. As pessoas começam a falar sobre ele. Aparece o Obama. So Obama admires him. Ele admira, né? O Bill Gates. And a lot of people are telling good things about Bill Gates. Ok? Então vamos ver o que vocês falam aí. Se conseguirem entender bastante coisa, let me see. Let me see. Bom, enquanto não chega, eu vou partir para a próxima, tá? Então, ó, só para revisar. Deixa eu só voltar aqui. It's here. So, blow off steam. Você desabafar. Instead of. Eita. Instead of seria você, ao invés de, né? Hit the road. Pegar a estrada. Push the limits. Você testar seus limites. And I have ever met. Por exemplo, you are the best person I have ever met. Você é a melhor pessoa que eu já conheci. I have ever met. Ok? So, the next movie, now it's gonna be a movie, tá? Então agora vai ser um filme, Millions. Isso mesmo, é relacionado, related to McDonald's. It's related to McDonald's. So, I have a question for you. How often do you go to McDonald's? How often do you go to McDonald's? Send on the comments for me. Então manda aí nos comentários. How often do you go to McDonald's? In my case, I go to McDonald's once a month. Once a month. Então, uma vez por mês. Once a month. I go to McDonald's once a month. What about you? Então, e você? Manda aí nos comentários que eu quero ver também. Mas aqui, ó, já vou explicar pra vocês Deixa eu ver se vocês estão conseguindo ver. Não. Deixa eu colocar aqui pra baixo. Calma aí. Agora tá de boa, né? Porque a minha imagem corta aí o negócio. Agents também. Perfeito. So, the description, então a descrição aí do filme que a gente vai ver agora é o seguinte. It's a detailed account of the McDonald's Monopoly game scam during the 90s. Ou seja, é como se fosse uma descrição, né, do jogo Monopoly. Então, era um scam. Então, era um esquema, tipo, era uma fraude, né? It was a scam. As told by the participants in the case. Como falam os participantes aí no caso. Including the prize winners and the FBI agents involved. Então, incluindo aí os ganhadores dos prêmios e o FBI. So, it was a scam, okay? So, when you say scam, it's like a fraude, uma fraude. It was a scam. So, this game, McDonald's Monopoly, it was a scam, ok? Foi uma fraude. Vamos ver aí, ó. Aqui tô de boa. O Caio falou que tá de boa. Perfeito. 100%. Maurício entendeu 100%. Never. Really? In this case, take a look. Quando você quer falar que você nunca vai, você vai falar assim, ó. Por exemplo, eu não vou mais. I don't go anymore. Eu não vou mais. I don't go anymore because of my health. Por causa da minha saúde. I don't go anymore because of my health. Se você nunca vai, porque você não quer mesmo, so, I never go. I never go. Eu nunca vou. I never go to McDonald's. Okay? But in my case, I go to McDonald's once a month. I try to be healthy during the week,
But on the weekends, it's very difficult. So when it's Saturday or Sunday, I usually go to McDonald's or to Burger King. It's something very common for me. É comum para mim, final de semana, é fast food. It's fast food, ok? Então bora lá, agora eu vou te explicar o vocabulary pro próximo trecho do filme, né? Que é o do McDonald's. O que você vai precisar saber? Você vai precisar saber isso aqui, ó. Let me put it here. Vou colocar pra cá, pra ficar melhor pra vocês verem. So, here, it's an expression, é uma expressão aqui, uma frase. I had never seen something like this before. Você quer falar, meu, eu nunca tinha visto algo assim. So, eu nunca tinha visto algo assim. Eu nunca tinha visto algo assim. So, I had never seen something like this before. Eu nunca tinha visto algo assim. I had never seen something like this before. Ok? Easy. The next one, realize. Então, realize, muita gente acha que significa realizar, né? Tipo, realize a dream, realizar um sonho, por exemplo. Mas, na verdade, realize tem o sentido de perceber, você perceber, por exemplo. I realized, por exemplo, I realized that I was fat. Ou seja, eu percebi que eu estava muito gordo. I realized that I was fat. Então, realize não significa você realizar, seria você perceber. Esse é um outro falso cognato que a gente tem em inglês. Fechou? Then, we have another expression. It's the expression to get in touch. To get in touch. So, é você entrar em contato, ok? So, I will get in touch with some old friends. I'll get in touch with some old friends. Esse aqui, ó, essa primeira expressãozinha. Essa primeira expressãozinha, deixa eu colocar aqui, ó. Significa I will. I will. É só a abreviação de I will. Como que a gente pronuncia? Como se fosse all. All. So, I can say, I'll get in touch. Eu vou entrar em contato. I'll get in touch with some old friends. Com alguns amigos aí velhos, né? Com os amigos antigos. With some old friends. Okay? So, this is the meaning of this expression. And the next one, to waste your time. For example, don't waste your time with that bullshit. Don't waste your time with that bullshit. Então, não perca seu tempo. Então, waste your time é perder. Não perca seu tempo. Don't waste your time with that bullshit. Com essa porcaria. Porcaria seria bullshit. Bullshit. Ok? Nice. Então, essas são as expressions que você precisa saber para entender aí o trecho que eu vou tocar agora. Maurício falou, when I'm in college, I go to McDonald's once a week. Uma vez por semana. Once a week. Never. I don't like. O Venderson falou aí, ó. I don't like. Man, how? How come? Como assim? Não gostar de McDonald's? I love it, but I know that it's not healthy. Eu gosto, mas eu sei que não é saudável. I know that it's not healthy. Ok? So, let's continue here. Vou colocar agora aqui. Próximo episódio. Ok? Let me put it here. Let me see. Deixa eu ver se tá certinho. Tá, bora lá. Let's go. Vou colocar aqui pra vocês verem. Perfect. Ó, vamos lá que eu vou pausando e explicando pra vocês aí. With the U.S. Attorney's Office and Mark Devereaux, because if you don't have an interest from a prosecutor, you're wasting your time. You're wasting your time. Então você tá desperdiçando seu tempo. You're wasting your time. Devereaux was the go. Pera aí, galera. Eu vou voltar um pouco. Que na verdade era essa parte que eu queria que vocês vissem. Vou colocar aqui. Bora. Tá carregando. Vamos ver se vai. Eu já tinha adiantado e eu nem vi. Aí já pegou da parte do final que eu queria mostrar. Vamos ver se minha internet colabora. Aí, agora foi. Deixa eu ver se estão conseguindo ver aqui. Perfeito. Deixa eu ver aqui no YouTube. De boa. Então, bora lá. So, let's go. The old agent goes, give me that back and let me look at this. And that's about how it was.
Truth be told, I was a little skeptical. I was a little skeptical. Skeptical seria uma pessoa ignorante. Uma pessoa ali que, tipo, é meio... Meu, eu não acredito nisso. I'm skeptical. Sou ignorante em relação a isso. Skeptical. Okay? Aí ele fala aqui, ó. You know, fast food, promotional game fraud. Então, fraud seria fraude, né? You know, fast food, promotional game fraud was not making any list of priorities anywhere. I don't think anybody had really even seen anything like this before. Nobody had never seen something like this before. Então lembra que eu falei I had never seen something like this before. Eu nunca tinha visto algo assim. I had never seen something like this before. Let's continue. So there's always a risk that I turn these guys loose on this. There is always a risk. There is always a risk. Ou seja, sempre tem um risco. There is always a risk. And turns out it's not true and that I've expended resources. But, you know, I think we all realized. We all realized. Realize não significa você realizar, e sim você perceber. Então eu falei, I think we all realized. Ou seja, eu acho que todos nós percebemos. I think we all realized. If this is true, this is, you know, this is big. If this is true, this is big. So, if this is true, se é verdade, this is big. É grande, é um negócio, it's a big deal, né? Então aqui, ó, deixa eu colocar pra vocês uma nova expressão. Big deal, take a look. Big deal. Então, é tipo, por exemplo, se eu falar it's not a big deal, tipo, seria big deal uma grande coisa. Então, se eu falar pra você, é muito comum essa expressão aqui, tá? It's not a big deal, seria, meu, não é grande coisa. It's not a big deal, ok? Então, imagina assim, por exemplo, que você tá... acontece alguma coisa, sei lá, né? E você quer falar pra pessoa assim, meu, relaxa, não foi grande coisa. So, relax. It's no big deal, ok? Então, relaxa, não é grande coisa. It's no big deal. Beleza? Ok? No problem? Vamos ver aqui o que vocês estão falando. Aí o Maurício falou, it's not healthy, but it's really good. Yeah, that's perfect. It's like not healthy at all. It's not healthy at all. Take a look. McDonald's. Quando eu falo isso aqui, ó, McDonald's is not healthy at all. Tá relacionado ao filme, né? Tipo, tá falando do esquema lá da fraude do McDonald's de muito tempo atrás. Nem eu sabia disso, eu só fui ver quando eu tava vendo o filme lá. Então, quando a gente usou o at all, é pra falar, tipo, nem um pouco. Nem um pouquinho. Então, ele é utilizado em frases negative, nas frases negativas. Então, se eu falar McDonald's is not healthy at all, McDonald's não é nem um pouquinho saudável. Não é nem um pouco saudável. So, McDonald's is not healthy at all. At all. Então, esse at all tem o sentido de nem um pouco. Beleza? Um outro exemplo aqui, ó. They are not good people at all. They are not good people at all. Ou seja, eles não são nem um pouco uma boa pessoa. They are not good people at all. Ó, tá vendo que aqui, ó, not, negativa. Not, negativa. Então, a gente sempre utiliza o at all em frases negativas. Fechou? So, the next one. The movie is called Living with Yourself. Living with Yourself. Esse é o filme que a gente vai ver agora, ok? So, o Wanderson perguntou assim, como se diz eu prefiro do bairro? Então, bairro seria neighborhood. Por exemplo, I prefer to eat in my neighborhood. So, I prefer to eat in my neighborhood. Eu prefiro comer ali no meu bairro. In my neighborhood, ok? Então, ó, se você falar só neighbor, seria vizinho. Então, por exemplo, my neighbor is crazy. So, my neighbor is crazy. But neighborhood has a different meaning. It's like bairro. I prefer to eat in my neighborhood. Comer ali no meu bairro, tá? That's it. Perfect. So, let's go for the next one. Tá tudo tranquilo aí? Vocês estão conseguindo acompanhar? Tá muito difícil? Vão me mandando aí, ó. Caio falou, teacher, watch Fome de Poder. I don't know
which is the title in English, but it's the movie that tells the history of McDonald's. It's really good. I have already watched it, Caio. Eu já assisti. Muito foda o filme. It's amazing. It's freaking awesome. It's freaking awesome. I recommend it for all of you. Recomendo pra todos vocês aí. Fome de Poder. Pode pesquisar aí que é muito bom. Beleza? Então bora lá. Pro último trecho que a gente vai ver hoje aqui na live. Que é o seguinte. Here. An existential comedy, okay? About a man struggling in life. Ou seja, é uma comédia ali about a man struggling in life. So to struggle is like to have difficulties, okay? É você ter dificuldade aí. So you are struggling, você tá tendo dificuldade. So who undergoes a new treatment to become a better person. Ou seja, ele passa por um treatment, por um tratamento para se tornar uma pessoa melhor, to become a better person. Only to find that he's been replaced by a new and improved version of himself. Ou seja, ele faz aí o treinamento, he goes through the training, para ele descobrir que ele foi reposto. So he has been replaced. É como se fosse substituído, né? Substituído by a new and improved version. Improved por uma versão melhorada dele mesmo. Ele foi substituído por uma versão melhorada dele mesmo. Okay? So, to watch the movie, these are the words that we will learn. Então, essas são as expressões que a gente vai precisar para entender aí o filme. So, the first one, pitch. Pitch is like a presentation, okay? For example, your pitch starts in 10 minutes. Ou seja, sua apresentação, né, começa em 10 minutos. Por exemplo, nesse mundo de startups, in the startup world, é muito comum essa expressão pitch. Pitch significa uma apresentação para você apresentar seu negócio. So you will introduce, you're gonna talk about your business, you have a pitch to present. Você tem um pitch para apresentar, ok? So here, eu já acabei falando sobre a expressão seguinte, in minutes. Então, quando você quer falar, por exemplo, vai começar em 10 minutos, in 10 minutes. Se for em 1 hora, in 1 hour, por exemplo. In 1 hour. Por exemplo, em uma semana, in 1 week. Então, quando a gente está falando sobre o futuro, in, e depois a quantidade de tempo que vai demorar para algo acontecer. Ok? Here, the next expression, I need more time. So, I need more time to learn English. Ou seja, eu preciso de mais tempo. I need more time to learn English. Para aprender inglês, né? Ok? A couple of days. So, I need a couple of days to prepare myself. So, I need a couple of days. Eu preciso de alguns dias to prepare myself. Para me preparar, né? So, I need a couple of days to prepare myself. Ok? So that's the expression. Then we have... Essa aqui eu vou até tirar. É muito avançadinha e eu não vou querer me estender com gramática aqui. Mas bora lá. Here, nail something. For example, if I say, you nailed it. Ou seja, quando você quer falar, por exemplo, meu, você arrebentou. Você acertou, você arrebentou, você foi fera. So you nailed it. You nailed it. Ok? É uma expressão muito comum. To nail something. Ok? You nailed it. Nail. Seria unha, né? Se você for traduzir, nail. Mas serve como uma expressão tipo, meu, você arrasou, você foi muito bem. So you nailed it. Ok? Here, Paul. Here, it's the same as bro. It's slang, beleza? É tipo gíria. Gíria mesmo. Então, como você vai falar? Tipo, e aí, brother? E aí, cara? Tipo, de uma forma bem informal, você fala Paul. Or bro. Bro seria uma expressão parecida também. Ok? Here, there we go, uma expressão que a gente usa para falar lá vamos nós. Então você quer falar, meu, lá vamos nós. There we go. Ok? E por último, refresh. Seria você dar um refresh, né? Você dá um reload, você dá uma, tipo, uma atualizada. So, refresh the page. Ou seja, atualize a página, por exemplo. So, refresh the page. Okay? So, it's a common expression. The name in English is The Founder. Isso aí, Maurício. O nome em inglês do filme A Fome de Poder seria The Founder. E é isso. Tem mais nenhuma pergunta?
Então agora bora para o vídeo. Vou tocar ele aqui, hein? Just a minute. Puta, eu acho que eu não coloquei o tempo certo. Mas deixa eu voltar um pouco aqui, peraí. Só pra eu ver. Peraí, deixa eu voltar. Não é aqui não. Peraí. Perfeito. Tá carregando. Let's go. Esse aqui é do Netflix, tá? Available on Netflix. Bora lá. Vou tocar aqui pra vocês. Hilton pitches in 20 minutes. Houston's pitch is in 20 minutes. Ou seja, o pitch vai começar em 20 minutos, né? In 20 minutes. Both feet in today. Okay, Miles? You're welcome. So, he's going to start the presentation. Ele vai começar a apresentação agora. He's gonna start the presentation. Take a look. Hilston. I don't have anything. Just, I need a little more time. I just need a couple of days. Just to nail it. Just to nail it. Só pra acertar ali a coisa. Just a couple. Dan, you've been a pleasant surprise lately. You've been a pleasant surprise lately. Ou seja, você tem sido uma surpresa até que... como seria a palavra em português? Uma surpresa agradável ultimamente. Então, para falar ultimamente, a gente usa a palavrinha lately. You need more time too? Oh, no, ma'am. Oh, thanks, Miles. Be a pal and pass these out. Be a pal. Então, be a pal, be a bro. Seja um brother, seja um brother ali próximo, né? Take one, pass it down. Take one. Então, pegue um, pass it down. E vai passando. And pass it down. There we go. Lá vamos nós. Houston There we go. wants us to refresh their brand image. Refresh. Update. Atualizar. But how about we refresh their reality? Okay, so that's the first part. It's a very interesting movie. É muito interessante. Deixa eu ver se vocês estão conseguindo ver. Se o YouTube não me derrubou ainda, né? Acho que não, tá de boa. That's perfect. So, folks, that's the vocabulary that I wanted to show you. Então, esses foram os 3 trechos. Aí eu vou deixar aqui uma dica para vocês, se vocês quiserem utilizar a mesma plataforma. Que aí, nessa plataforma, se você clicar... Deixa eu voltar aqui para minha imagem. Se você clicar lá, por exemplo, por exemplo, você tá assistindo lá os filmes, aí você vê uma palavra, por exemplo, a palavra, vamos dizer, speech. Significa uma... Speech seria tipo uma apresentação, né? Speech, um diálogo ali, um diálogo que você vai fazer. Então, se você não sabe speech, você clica, ele mostra ali o que significa. Então, é bem intuitivo. Então, se você quiser treinar seu inglês com séries, filmes, não é todos que tem lá, se eu não me engano. A parte free, né? A versão gratuita, the free version, you have limited options. Então, você tem opções limitadas. Mas se você dá um upgrade, né? If you upgrade for the premium version, then you have all the movies you want. Aí você vai ter acesso a todos os filmes e séries se você quiser. Bem bacana. Recomendo aí. Eu meio que descobri isso aí esses dias. E eu tenho só a versão gratuita. It's the free version. So,
I don't know what to say about the premium one. Não sei o que falar da versão premium, ok? Então, galera, manda aí o que vocês acharam da live. Vocês curtiram esse formato de English with movies, English with series? E qualquer dúvida que vocês tiverem, se tiverem alguma pergunta sobre inglês, ou sobre mim, ou sobre a aula, ou sobre qualquer coisa, é só mandar no chat aí que eu vou estar dando uma olhada e vou salvar esses minutinhos daí que restam da aula para responder vocês, ok? So let's go. I'm waiting for your questions. Então aqui, ó, só quero explicar para vocês. Let me come back. Deixa eu voltar aqui, né? Então, ó, para quem não sabe ainda, as lives, the lives, Instagram, seria on Tuesday, ok? On Tuesday, 7:57 p.m. Então, às 7h57 da noite. Então, essa é as lives do Instagram. No YouTube, on Thursday, 7h57. 7:57 p.m. Então, esses são os horários das lives, das aulas que eu dou. Então, na terça-feira, sempre no Instagram. Vou colocar em português para vocês realmente entenderem aí. Terça-feira, Instagram. Ou seja, às 7h57. 19h57. Quinta-feira, YouTube, que é a de hoje, né? Também, 19h57. Então, terça e quinta vocês têm compromisso comigo. You have a class with teacher Matthew, ok? Então, quero vocês aí presentes. Galera, se vocês curtiram a live, deixa eu só ver aqui o que vocês estão falando. Se vocês curtirem a live, tira um print aí, ó. Pode tirar um print e repostem aí. Por quê? Porque assim, por exemplo, você tem, vamos supor que você tem algum amigo aí, não sei, você posta lá e talvez esse amigo, ele também queira aprender inglês. Então talvez ele fale, meu, vou assistir as aulas com você. Então, aí ele começa a assistir as aulas com você, as minhas aulas vocês assistem juntos, vocês começam a trocar ideias, vocês começam a falar sobre as lives, trocar ideias, trocar assuntos, começar a falar em inglês sobre os tópicos que eu ensinar. Então, é uma maneira muito eficiente, tipo, você aprender sozinho ali talvez seja um pouco maçante. Mas talvez se você tiver alguém para lhe acompanhar lado a lado com você, para ir acompanhando você no processo, vai ser bem mais leve, bem mais prático e você vai ter muito mais resultado. Então, se você puder, se você quiser, eu vou até voltar para minha câmera aqui. So, take a screenshot. Take a screenshot. Pra quem não sabe, take a screenshot seria tirar um print. Take a screenshot of the live and post on Instagram. Ou manda pra alguém, não sei. Pode postar no Stories ou mandar pra alguém. Talvez se você achar essa pessoa, seu processo de aprendizagem vai ser bem mais rápido. Ok? Se vocês forem juntos aí. Vamos ver o que o pessoal falou aqui, ó, da live. Vamos ver aqui, ó. Thanks, Maurício. Cool, I'll try this app. Tenta assim, ô Caio. O Caio é muito top, mano. Tipo, é muito bom o aplicativo aí. Eu recomendo. Mas ele não é um aplicativo, na verdade. Ele é um site. Então, provavelmente, você só vai conseguir acessar ele do seu Note, tá? Eu tô olhando aqui, por causa do que a câmera tá aqui. Mas é um aplicativo. Ele chama... Já esqueci o nome. Mas vê aí, tá? Depois. Galera, você entrou agora... Perdeu a maior parte da live, eu vou deixar ela salva, tá? Então, todas as lives, por exemplo, aqui no YouTube, eu deixo aqui no canal do YouTube. Se for lá no Instagram, eu deixo ela lá salva no IGTV. Então, se perdeu alguma live, quer assistir as outras, aprender mais com outros tópicos, vai lá no Instagram, que tá todos os IGTVs lá. Aqui também esqueci como fala, é feed do YouTube? Não sei, no meu canal do YouTube aqui tem todas as outras lives que a gente fez. Dá pra você aprender bastante. Então, se você estiver começando aí a aprender a língua, você vai, aprender muita coisa. Que agora, se você não sabe nada, o que importa pra você é construir sua base. Você vai construir sua base ali com as estruturas gramaticais, com vocabulary, com muito practice, listening practice, ouvindo muito, porque é que nem eu falei no começo da live, né? Eu comentei com vocês. Muita gente reclama, porra, meu inglês é travado, não consigo falar, mas por quê? Porque você tem que ouvir mais. Conforme você vai ouvindo mais pessoas, consequentemente, seu speaking vai aprimorando também. Então, ele tá sempre andando lado a lado com o seu listening. Se você ouvir mais, você fala melhor. Se você ouvir menos, você vai falar pior, beleza? Então, sempre esteja em contato com a língua. Inclui ela na sua rotina aí. Todo dia, sei lá, tira um tempo pra se dedicar à língua, que com certeza, no longo prazo, in the long run, you're gonna improve. Você vai aprimorar aí o seu inglês, beleza? Deixa eu ver aqui no chat, vocês estão falando alguma coisa? Ninguém, ó, o Victory tá aí. Victory é meu aluno do curso English Abroad. Cara, Victory é fera, ele tá tirando 10 aí em tudo. Tá conseguindo fazer
todos os exercises lá, tá acompanhando, tá bacana. Faz mais live com séries e filmes. Tá, se vocês curtiram, eu vou fazer aí, vou pensar sobre isso. Galera, pra vocês, por exemplo, eu queria aprender sobre um tópico específico, queria aprender, sei lá, sobre esse tópico, eu queria aprender inglês desse jeito. Manda um DM pra mim lá no Insta ou em qualquer lugar que você tenha aí como se comunicar comigo, que aí eu coloco na lista. Eu tenho uma lista, eu não sei onde tá agora, mas tem aqui no computador também. Tem uma lista de conteúdo, assim, tipo, de live que eu quero fazer ainda no futuro. Então, se você tiver alguma sugestão, eu quero aprender disso, daquilo, manda uma mensagem que eu coloco o seu assunto que você quer aprender na lista de lives. E quem sabe, semana que vem ou daqui um mês eu fale sobre isso em uma das aulas aqui do YouTube ou lá do Instagram, beleza? Não sei se você curtiu, mas aqui no YouTube eu acho mais dinâmico, que tem como eu mostrar os filmes, eu mostrar as séries, eu escrever, eu te mostrar tudo aí. E lá no Instagram não dá, né? Porque, tipo, Instagram é só Instagram, a câmera e eu. Então aqui fica bem mais dinâmico. Mas aqui as lives são só de quinta e lá no Instagram de terça-feira. Ok, folks? Let me see if there is any question here. Hi, teacher. Cheguei atrasada. Maria Eduardo. Hello, Duda. How are you doing? Aqui, ó. Anderson falou assim, ó, é um bom método ouvir diálogos de séries, melhorando assim o nosso listening e nosso vocabulário. Muito massa. Isso aí, Anderson, é o que eu falo, tipo, você tem que aprender com aquilo que você curte. Não adianta, que nem eu falei no começo da aula, você pegar um textão lá, tipo, ridículo de política, falando vários termos técnicos, tipo, você vai dar dor de cabeça em você. Você tem que achar alguma coisa ali soft, né? Uma coisa ali de boa, suave, que você realmente curta, que você tipo, tenha um prazer. It's a pleasure for you. Tipo, é um prazer pra você, por exemplo, assistir série. Então pega a série e treina aí seu inglês. É um prazer pra você. Por exemplo, eu gosto muito de crossfit. Então, todo dia... Puta, meu celular tá aqui, droga. Mas eu tenho um aplicativo no iPhone. Se você tem iPhone, podcast. É o nome do aplicativo. Ele vem nativo no iPhone já. O que você faz? Por exemplo, eu, sei lá, curto CrossFit. Você escreve lá CrossFit, vai aparecer vários podcasts. Você vai lá, ouve uma vez por dia, 2 vezes por dia, sei lá, quando você tiver tempo. Você vai aprimorando ali todo dia seu listening. Com certeza, in the long run, no longo prazo, você vai melhorar aí. Muita gente fica pensando, quando que eu vou começar a falar? Quando eu vou ser fluente? Mas na verdade, para de focar no tempo que vai levar e começa a ser mais consistente, fazer o que você tem que fazer todos os dias. Que aí você vai chegar uma hora que você vai estar falando e aí vai, tipo, ser bem mais rápido do que você só ficar falando, falta muito, falta muito. Você fazer isso todos os dias, com certeza, você vai chegar lá. Okay? So, I think that's it for today. I really liked our class. It was nice, it was awesome. You interacted with me and that's good. Então, quando eu não tenho ninguém aí na live é muito chato, só fica eu aqui. Quando eu tô gravando aula também, eu sinto falta ali do pessoal me comunicando. Mas hoje, today, it was nice, it was good. E a próxima vai ser no Insta, terça que vem, on Tuesday at 8 p.m. 7:57 ali, 7:57, para ficar mais fixo na mente de vocês. Então, no Telegram eu vou avisando vocês aí de tudo. And I hope you liked it. It was good. And see you on the next one. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Se não tiver, eu fecho. Aqui, ó. A última. Matheus, mudando de assunto. Você já foi pra Miami? Tô querendo ir pra lá no que vem. Cara, eu nunca fui. Eu queria ir esse ano. Na verdade, eu queria muito ir. Eu já tava planejando ir. Eu ia ir pro México, em Cancún. Eu ia ir pra Miami também. Porém, todos os planos foram cancelados. All the plans were canceled because of the pandemic. Por causa da pandemia, né? Mas nunca fui, mas eu já tenho amigos que foram e eles elogiaram demais. E, é muito foda aquele lugar. E, agora não é tão mais barato, mas, por exemplo, uns anos atrás, costumava ser muito em conta você ir pra Miami pra fazer compras. Agora nenhum lugar, né? Porque o dólar tá muito alto. Mas é muito top lá, muito top, ok? Então, alguns lugares que eu quero visitar, além de Miami, San Diego, em Califórnia. San Diego, I would like to visit Toronto. Toronto, in Australia, maybe I'm gonna visit Sydney. I have friends in London. Tenho alguns amigos em London. Então talvez eu vá pra lá também. Mas são planos. They are plans, right? Mas vamos ver aí ao decorrer do ano. Ao decorrer de 2020, de 2020. Fechou? So that's it, folks. I'm gonna close our live. Vou fechar ela aqui. And see you on the next one. Hope you have a great day. And see you on Tuesday. Bye bye.